Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. FMI propõe a taxação de grandes fortunas para enfrentar os efeitos da pandemia. Eleições na América do Sul. Eleitores do Peru, Equador e da Bolívia foram às ruas neste domingo. E a CSA exige a liberdade imediata de estudantes que participaram de manifestações no Paraguai. No Chile, vítimas da repressão policial clamam por justiça. E o FMI propõe a taxação das grandes fortunas para enfrentar os efeitos da pandemia. O FMI propõe a taxação de grandes fortunas para enfrentar os efeitos da pandemia. O relatório Monitor Fiscal do FMI observou que as desigualdades pré-existentes em relação à pandemia se aprofundaram no ano passado, tanto nos países avançados quanto nos mais pobres. Isso também afetou o acesso à saúde, educação e infraestrutura, o que pode fazer com que as lacunas sociais persistam por gerações. Para evitar isso, o FMI observa que a maioria dos países poderia obter renda adicional, por meio do aumento dos impostos sobre as pessoas mais ricas, incluindo aqueles sobre renda, propriedade e herança. Além disso, sugere o aumento do investimento em educação, saúde e desenvolvimento da primeira infância, bem como o fortalecimento das redes de previdência social. E o Chile fecha as fronteiras e adota novas medidas frente a uma nova onda de contágios de Covid-19. Nesta semana, o Chile fechou as suas fronteiras e adotou medidas mais duras para combater a pandemia de coronavírus. O aeroporto de Santiago deixou de receber voos pela segunda vez desde o início da pandemia. O agravamento da crise sanitária levou a taxa de ocupação de leitos de UTI a 95%. É o nível mais alto de ocupação até o momento. Há alguns dias, o Chile aplicava severas restrições para aqueles que chegavam ao país. Era necessário um PCR negativo e passar 10 dias isolados, 5 deles em um hotel especial pago pelo próprio viajante. Nesta semana, também teve início o adiantamento do toque de recolher, para as 21 horas pela chegada de novas cepas oriundas de outros países, como a britânica e a brasileira. A segunda onda teve início em dezembro com a chegada do verão. Foi agravada em março devido às férias e agora mais de 83% da população se encontra em quarentena total, incluindo a capital, onde vivem mais de 7 milhões de pessoas e todos os comércios não essenciais seguem fechados. Pesquisadores especializados apontam que essa reviravolta foi dada em razão de um excesso de confiança por parte do governo, que suspendeu restrições durante a temporada de verão, confiando no bem-sucedido avanço do processo de vacinação, um dos mais rápidos do mundo. O Chile vacinou com a primeira dose quase 7 milhões de pessoas, o que representa 45% da sua população, e o situa como o terceiro país do mundo com o maior percentual populacional vacinado. O balanço total desde o início da pandemia reúne 23.677 mortos e mais de 1 milhão de contágios, dos quais 42.794 cidadãos estão cursando a doença. E a Colômbia endurece as medidas de restrição à mobilidade pela pandemia. A Colômbia enfrenta a terceira onda de contágios da pandemia do Covid-19. A situação se constata pela alta ocupação das UTIs. As novas restrições de mobilidade entraram em vigor na segunda-feira e se estendem até o dia 19 de abril. Em algumas cidades, a restrição da mobilidade ocorre entre as 18 horas e as 5 horas da manhã. Os municípios estão sob observação devido ao aumento da curva de casos e de mortes. Bogotá, com mais de 8 milhões de habitantes, permanece como o maior foco do Covid-19, com mais de 694 mil contágios e quase 15 mil falecidos. Por isso, a prefeita de Bogotá, Cláudia López, adotou novas medidas. Foram suspensos todos os procedimentos médicos com complexidade alta e média que não são casos de Covid e que exigem um centro intensivo. O ministro do Interior, Daniel Palacios, enfatizou que o governo central poderá adotar medidas mais duras e limitações mais severas. Eleições na América do Sul. Eleitores do Equador, Bolívia e Peru foram às urnas neste domingo. No dia 11 de abril, a América Latina viverá um grande encontro nas urnas. Equador, Peru e Bolívia protagonizarão nesse dia uma grande jornada eleitoral marcada pela urgência de reconstruir políticas públicas que respondam à devastação social e econômica causada pela pandemia. Equador e Peru
realizarão eleições presidenciais, enquanto a Bolívia realizará um segundo turno para eleger os governadores de 4 departamentos. No Equador, Andrés Arauz é o favorito para recolocar o legado de Rafael Correa no governo depois do caos protagonizado por Lenín Moreno, considerado um traidor daquele que o alçou à presidência do Equador. No dia 11 de abril, o Peru irá eleger o chefe do Poder Executivo após muita instabilidade política e 4 presidentes entre 2016 e 2021. Nessa disputa, Keiko Fujimori enfrentará mais uma vez a Pedro Paulo Kuczynski. Ambos buscarão ir para o segundo turno previsto para o dia 6 de junho. Na Bolívia, 4 departamentos definirão seus governadores. O MAS, partido de Evo Morales e do atual presidente Luiz Arce, está mobilizado para a disputa. Os chilenos também votariam no dia 10 e 11 de abril para eleger a nova Assembleia Constituinte, mas a eleição foi adiada para maio devido ao agravamento da pandemia no país. E a CSA exige a libertação imediata de estudantes que participaram de manifestações no Paraguai. A CSA e a Confederação Sindical Internacional, CSI, repudiaram as ações repressivas do governo paraguaio e do Poder Judiciário na prisão arbitrária dos alunos Vivian Renes, Pedro Areco e Luiz Trinidad durante a manifestação popular. Tendo em vista a utilização do sistema judiciário do país como instrumento de criminalização das manifestações, a CSA e sua afiliada, a Unidade Central dos Trabalhadores Autênticos, CUT-A, exigem a imediata liberdade para os universitários e que a juíza Hilda Benítez Vallejo, que ordenou as prisões ilegais, seja julgada pelo júri de promotoria dos magistrados. A CSA condena veementemente a perseguição contra cidadãos que tomaram as ruas e exige que todas as normas do devido processo do país sejam novamente garantidas. E no Chile, as vítimas da repressão policial clamam por justiça. Durante um protesto no dia 8 de novembro de 2019, um policial atirou 2 balas de borracha em Gustavo Gatica, a poucos metros de distância, deixando-o cego. 1 ano e meio depois, esse estudante de psicologia de 23 anos acredita que o mundo não condenou com o peso necessário o que aconteceu naqueles meses no Chile. Há uma falta de punição em nível mundial sobre o que aconteceu no Chile e o que lamentavelmente segue acontecendo. Sempre apelamos também à pressão internacional. É um objetivo meu expor o que aconteceu aqui e que a justiça seja feita de fora. Em agosto do ano passado, o ex-policial Cláudio Crespo foi detido por ter sido identificado como autor dos disparos. A Procuradoria realizou um pedido para ampliar a investigação. A justiça será feita e prevalecerá. De qualquer forma, as pessoas que foram responsáveis por investigar o caso fizeram um grande trabalho e isso merece ser valorizado. Diz não sentir ódio pelo policial que o cegou. Ao mesmo tempo, não se arrepende de ter saído para protestar. Agora, seu desejo é que haja justiça, e que a justiça seja feita para ele e para mais de 400 pessoas que sofreram mutilações oculares. Temos a intenção de mobilizar para que ocorra um julgamento internacional e que seja possível responsabilizar a todos os responsáveis, como os ministros do interior, que já foram 4, e, obviamente, todos os policiais que tenham cometido esse tipo de ato. O Chile prevê realizar em maio as eleições para escolher os representantes que irão redigir uma nova Constituição. Gustavo afirma que a nova Carta Magna não trará todas as respostas, mas que será útil para um país que é catalogado como o mais neoliberal do mundo e onde ele espera que mudanças profundas comecem a acontecer. E a OIT alerta para a proteção dos trabalhadores do transporte rodoviário durante a pandemia. O setor de transporte rodoviário foi severamente afetado pela pandemia de Covid-19, e medidas urgentes serão essenciais para que os problemas financeiros e de trabalho decente no setor sejam resolvidos, de acordo com a especialista em transportes da OIT, Alejandra Cruz Ros. Governos, organizações de trabalhadores e empregadores e outros elos da cadeia de abastecimento do transporte rodoviário, como carregadores, destinatários, compradores de transporte e intermediários, terão que trabalhar juntos para lidar com a crise de forma eficaz, disse ela. Os caminhoneiros, que entregam equipamentos médicos e outros itens essenciais, devem ser protegidos de forma adequada, disse o diretor-geral da OIT, Guy Ryder. E a empresa Amazon é acusada de más condições de trabalho aos funcionários de transporte nos Estados Unidos. A empresa Amazon é acusada por más condições de trabalho aos funcionários de transporte dos Estados Unidos.
A empresa admitiu que seus motoristas devem urinar em garrafas devido ao trânsito ou problemas em encontrar banheiros durante as rotas de entrega, desculpando-se publicamente a um deputado norte-americano que denunciou a situação e ao qual a empresa respondeu com um tweet que agora considera incorreto. Sabemos, disse a empresa de vendas pela internet, que os motoristas podem ter dificuldade em encontrar banheiros devido ao tráfego ou às vezes nas rotas rurais, e isso foi especialmente o caso durante o Covid, quando muitos banheiros públicos foram fechados. A empresa, com sede em Seattle, travou uma batalha para evitar o que poderia ser o seu primeiro sindicato dos Estados Unidos, onde sua força de trabalho inclui cerca de 800 mil trabalhadores. E no Brasil, o ex-presidente Lula recebeu a sua segunda dose da vacina contra o coronavírus. Essa e outras notícias no próximo bloco. No Brasil, o ex-presidente Lula recebeu a sua segunda dose da vacina contra o coronavírus. Na ocasião, e em entrevistas a meios de comunicação, Lula tem pedido publicamente que o governo Bolsonaro ouça a ciência para combater a pandemia de Covid-19. A companhia aérea Latam anunciou a suspensão da maioria de seus voos internacionais com chegadas e partidas do Chile a partir do dia 5 de abril. O país fechou as fronteiras nessa semana para conter uma nova onda de contágios de Covid-19. E o Greenpeace denunciou que a região costeira da Patagônia, na Argentina, tem sofrido impactos ambientais pela exploração de barcos pesqueiros provenientes da China, Coreia do Sul, Taiwan e Espanha. E o Brasil chegou aos 13 milhões de casos de Covid-19 e se tornou o epicentro mundial da pandemia. O Brasil segue como epicentro mundial da pandemia de coronavírus. Com números assustadores, o país chegou a mais de 4.000 mortes em um único dia, e segundo cientistas, o número pode chegar a 5.000 nas próximas semanas. Com mais de 13 milhões de contágios, o país tende a chegar a 400 mil mortes durante o mês de abril. Cidades que impuseram medidas de restrição mais rígidas, como Araraquara, administrada pelo prefeito Edinho Silva do Partido dos Trabalhadores, têm apresentado forte diminuição no número de contágios, até zerando o número de mortes. O descaso do governo Bolsonaro, somado ao lento processo de vacinação, faz com que o Brasil tenha dezenas de cepas circulando de forma comunitária e os hospitais com leitos saturados pela quantidade de pacientes. Sem se importar com essa situação, administrações municipais como a de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pressiona para manter os comércios abertos e incentiva os cidadãos a doar a vida pela economia da cidade. Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou a possibilidade de que empresas privadas possam adquirir as suas próprias vacinas, desde que doem a mesma quantidade ao SUS. O lema Deus acima de todos se tornou cada um por si e Deus para todos. E salve-se quem puder. Nesta semana, o STF decidirá se serão mantidos abertos os templos religiosos, num país onde o dízimo parece valer mais do que a vida. E no Haiti, 4 religiosos foram sequestrados enquanto realizavam um culto. A onda de sequestros assola o país. Enquanto realizavam um culto ao vivo pelo Facebook, 4 adventistas foram sequestrados no Haiti. Nas imagens, é possível ver homens fortemente armados que levaram os religiosos. Além do pastor Estimia Aldalus, outros 3 fiéis foram levados pelos sequestradores. O Haiti vive há meses uma onda de sequestros que tem gerado protestos e instabilidade política. E a União Europeia registra um aumento do desemprego. Na União Europeia, a paralisação das atividades afeta 2 milhões de pessoas a mais do que o ano passado. O desemprego cresceu 1 ponto percentual desde fevereiro de 2020 até o mesmo mês de 2021. O Escritório de Estatísticas do Bloco estima que, nessa data, 16 milhões de pessoas estão sem trabalho, nos países membros dos quais 13,5 milhões estavam na eurozona. O país no qual mais pessoas perderam seus empregos nesse período foi a Lituânia, seguido pela Espanha, onde a taxa de desemprego aumentou em 2,5 pontos, o maior crescimento anual de toda a União Europeia nesses 12 meses.
A taxa de desemprego entre os menores de 25 anos tem oscilado, apesar de seguir em tendência de elevação. O Eurostat explicou que os critérios adotados na pesquisa seguem as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, no qual uma pessoa desempregada é aquela que está sem trabalho e que buscou um emprego de forma ativa nas últimas 4 semanas. E o deputado Hugo Chasque, secretário da CTA da Argentina, declara o seu apoio ao projeto de lei sobre dividendos que tramita no parlamento argentino. O deputado e secretário-geral da CTA dos Trabalhadores da Argentina, Hugo Chasque, declara seu apoio ao projeto de lei para a tributação de dividendos, que tramita no parlamento argentino. Necessitamos começar a discutir lei por lei. Nós vamos discutir, lei por lei, a forma de avançar rumo a um país mais justo. Precisamos resgatar a ideia da mobilidade social ascendente, no sentido de que é possível progredir trabalhando por meio da própria dedicação e força. Não podemos construir um país que viva às custas do lucro e da especulação financeira. Tivemos que escutar falas como a de um deputado que disse que os trabalhadores querem receber esmolas e migalhas do governo. Nós não estamos atrás de migalhas. Somos representantes da classe trabalhadora, que é a que verdadeiramente produz. Através desse tipo de discurso, querem fazer com que os trabalhadores sejam vistos como animais subjugados dentro de uma jaula de circo. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.